para compartilhar aqui uma questão com um analista político e especialista em relações internacionais, Felipe Ramos, que está conosco nesta manhã. Felipe, eu quero lhe perguntar, evidentemente, sobre esse posicionamento do presidente Lula, né? Porque isso chama muito atenção. A gente tem ali uma conexão entre os dois presidentes, Nicolás Maduro, que esteve no Brasil neste ano, e a gente poderia dedicar tempo só falando até da visita do Nicolás Maduro, porque o que deu, né, o que falar sobre a maneira como foi recebido, a postura do Brasil em relação à Venezuela, as críticas também, né, da ONU e tudo mais. O presidente Lula diz que não vai apoiar qualquer arbitrariedade de países sul-americanos e que teria sinalizado a aliados que pode romper politicamente com o Maduro, caso eles invadam a Guiana. Quero te ouvir, por favor, Felipe. Eu acho que é um posicionamento necessário do presidente Lula, né? Precisa ser forte e duro nesse momento. Eu acho que ele tem um sentimento do que está acontecendo, né? Eu acho que o Brasil, inclusive nossos serviços de inteligência, nossas forças armadas, precisam investir bastante recurso em compreender essa situação. Não basta um movimento de tropas pensando somente na nossa fronteira. Se o Brasil quiser desempenhar qualquer papel relevante na negociação dessa situação, que é extremamente delicada e complexa, é preciso haver uma compreensão profunda do que está ocorrendo. Eu digo que é muito similar, não em termos da brutalidade que ocorreu na guerra da Síria, mas pelo menos em termos da complexidade de atores envolvidos. O Nicolás Maduro e o regime venezuelano são aliados dos principais players que são inimigos dos Estados Unidos. A Rússia tem uma forte presença na Venezuela, inclusive do grupo Wagner, que ficou famoso após a invasão da Ucrânia. Eles operam lá, no sul da Venezuela, em exploração de ouro, depois que a Venezuela teve a crise econômica, e o Nicolás Maduro basicamente loteou o país. E o grupo Wagner está fazendo na Venezuela o que fez na África, em países africanos, né? Justamente de entrar e explorar diretamente recursos naturais como ouro e enviar para a Rússia. Nós vemos notícias na imprensa, por exemplo, de aviões russos que vão pousando na Venezuela, aviões militares, etc. Então, nós temos essa presença nas nossas fronteiras de um grupo como o Wagner. Nós temos a presença na Venezuela de iranianos, nós temos a presença de uma série de atores que são extremamente críticos na relação com os Estados Unidos e com os países das potências ocidentais. Por outro lado, nós temos também, e isso complexifica o jogo, né, a retirada das sanções americanas, porque justamente com a guerra da Rússia, os Estados Unidos queriam mais petróleo de fontes alternativas à Rússia. E por isso começou a importar novamente o petróleo venezuelano da PDVSA. E isso fez com que a Chevron americana voltasse a operar fortemente na Venezuela. Só que a Chevron, que está operando na Venezuela, concorre com a outra petroleira americana, a ExxonMobil, que está operando na Guiana. Então, há um conflito também que é preciso levar em conta aqui, de interesses divergentes de empresas petroleiras americanas que estão fazendo um movimento interno nos Estados Unidos diferente, cada uma puxando a situação para um lado com influências diferentes, lobbies diferentes frente ao governo americano. Esse xadrez precisa ser muito compreendido se o Brasil quiser ter uma atuação relevante nesse cenário. Jussara Soares, nossa analista política, também está aqui com a gente para a gente poder compreender esse movimento tão importante, né, Jussara? É bastante relevante que nós tenhamos essa informação dessa possível mudança de postura de Lula com o Nicolás Maduro. Oi. Elisa, de fato, o presidente Lula, ele tem demonstrado ali bastante incômodo em relação a essas medidas que vêm sendo tomadas por Nicolás Maduro. Porque isso, ele fica numa posição difícil, até porque ele tinha uma relação no passado ali com a Venezuela, e aí agora ele tem que tomar medidas mais duras. Eu estava conversando aqui também nos bastidores aqui em Brasília, tanto com militares quanto diplomatas. Lula já disse, né, nosso colega Caio Junqueira mesmo ontem conversou com o ministro da Defesa, José Múcio, dizendo que o presidente Lula não vai apoiar Maduro nessas medidas e está bastante incomodado com isso. Agora, o que acontece daqui para frente? Os militares que têm acompanhado isso acham que está na hora do governo brasileiro dar demonstrações mais duras em relação
a Maduro, a todas as medidas que ele tem tomado, esses sinais para a anexação de Essequibo. Agora, daqui para frente, o governo ainda tem insistido de que se trata de se colocar ali como mediador desse diálogo, mas a avaliação do Exército e das Forças Armadas que é preciso que nessas reuniões o Brasil já esteja, além de diplomatas nessas conversas, também comece a aparecer ali militares, mostrando, olha, a gente está fazendo aqui a defesa da fronteira e a gente está preparado para reagir em algum momento. Então, esse é o panorama aqui no Brasil nesse momento. Pois é, professor Felipe. Inclusive, se a gente expande o nosso olhar internacional, nós já estamos fazendo isso, né, mas trazendo outros países, que eu estou lembrando que na vinda de Maduro aqui para o Brasil e que nós tivemos ali naquele período uma fala do presidente Lula, né, de que o conceito de democracia é relativo, né, esse conceito pode ser uma coisa para mim, uma coisa para você, e aí isso gerou, né, muitas críticas. Tanto que a gente teve Chile criticando a fala de Lula, o Uruguai criticando a fala de Lula e essa questão sobre o que haveria de ser democracia, né? E o apagamento de questões ali humanitárias muito graves da Venezuela. Exatamente. Acho que esse tema da democracia foi um tema naquele momento muito importante, até porque a Venezuela é um membro do Mercosul, só que é um membro suspenso justamente pela violação da cláusula democrática do Mercosul. Continua suspenso, enquanto a Bolívia acabou de ter confirmado o seu ingresso. Então, esse é um tema importante. Inclusive, esse tema do conflito do Essequibo serve também a um propósito secundário do Maduro, né, que é o propósito de tergiversar o tema da realização de eleições no país, que era um dos requisitos colocados pelos Estados Unidos para o alívio das sanções petroleiras ao país. Então, aliviando as sanções, se exigia a realização de eleições em 2024. Né? Nós temos a Maria Corina Machado, uma líder opositora que ganhou as primárias da oposição, que está banida de participação eleitoral pela justiça. Né? Então, com um cenário, né, de elevação de um conflito geopolítico, um conflito militar, né, com um país vizinho, e é um tema também que, de certo modo, grande parte dos venezuelanos, por mais que o referendo tenha sido questionável em termos da quantidade de pessoas que realmente participaram, sim, de fato, é quase que um consenso nacional na Venezuela, né, de que o Essequibo pertence à Venezuela, grande parte da oposição também defende esse tema, portanto, o Maduro tenta, com isso, trazer outros temas que não o tema político-eleitoral, né, para permanecer no poder indefinidamente, né, por uma questão mais estratégica. Né? Então, isso é um ganho político para o Maduro, mas eu ainda considero que o tema vai muito além disso e é muito mais complexo em termos de uma geopolítica global. Né? Esse tema vai envolver os maiores players, porque envolve também a Inglaterra, Reino Unido, que, né, tem ali a Commonwealth com a Guiana, envolve a França, que tem a Guiana Francesa, que não tem interesse em um conflito territorial na região que possa vir a questionar também o fato dela ser uma potência que ainda tem uma colônia na América do Sul. Né? Então, envolve a Rússia, envolve o Irã, né? Então, envolve basicamente os Estados Unidos, os principais atores, a China também, que tem interesse tanto no Essequibo quanto na Venezuela por causa do petróleo. Então, estamos falando de um conflito que pode envolver uma quantidade de atores internacionais que o Brasil não está, vamos dizer assim, acostumado a lidar. É mais ou menos como o conflito da Rússia e da Ucrânia, como conflitos com a China e conflitos no Oriente Médio. E um tipo de conflito que, em geral, nós não tivemos na região com essa quantidade de potências envolvidas. Jussara Soares, e sobre poderio militar, assim, de que maneira os venezuelanos se apresentam? Qual é o tamanho dessa força militar da Venezuela? Elisa, em comparação com a Guiana, é uma força militar bastante expressiva e muito maior, em maior número, existe um investimento maior. Aí eu fui conversar com os militares brasileiros que fazem ali um trabalho até de inteligência, verificando qual é o poderio de fato, quanto isso pode preocupar ali a região. Tem algumas questões que preocupam. Tem o apoio da Rússia, por exemplo, o eventual apoio da China, e isso é um fator de preocupação. E aí, essa disputa Venezuela-Guiana ser internacionalizada, né, com outros atores vindo para a região, e é tudo que
o Brasil não quer e os militares têm uma preocupação. Bem, de fato, vamos falar do que é provável, né? Pode ter algum conflito, segundo a avaliação de alguns militares? Sim, é provável. A avaliação deles neste momento, importante a gente falar que é tudo neste momento, ainda não. Por quê? Eles avaliam que todos esses sinais que Maduro vem dando ou como ele divulga um novo mapa, menciona, coloca um novo governador para Essequibo, né, da província de Essequibo, e todos esses sinais, eles, na avaliação dos militares, neste momento ainda está muito... Vou beber só uma água aqui, Elisa. Querida, tome, Jussara, tome um pouquinho de água, porque a gente é surpreendido ao vivo, né? De vez em quando vem aqui, a gente quer tossir e tudo mais. Somos seres humanos, não é verdade, minha querida? Tomaste água, ficou tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que bom. Não, só para voltar aqui, explicando um pouco como os militares têm observado essa movimentação ali. A avaliação é que eles têm uma dificuldade de saber exatamente como está ali o equipamento, né? Todos os meios que Venezuela tem disponível. Por quê? Isso não tem muita informação. A Venezuela deu uma isolada ali do grupo que conversa sobre, que troca informações sobre o poder militar, então isso ainda fica uma incógnita, mas porém, então eles têm equipamento, mas qual é o grau de manutenção desses equipamentos? Então tudo isso ainda é uma incógnita. Por outro lado, a avaliação desses militares que estão ali na fronteira, que conhecem bem a região, é que Maduro, o exército venezuelano, para fazer uma incursão usando o território brasileiro, seria muito difícil, porque as Forças Armadas brasileiras ali já estão de prontidão e já atentas para tentar que nenhum centímetro do Brasil seja usado para permitir que Venezuela faça uma incursão na Guiana. O outro caminho terrestre seria para uma área ali entre Venezuela e Guiana muito difícil, que é selva e serra. Então, ali é difícil de imaginar uma incursão ali. Outra medida, ofensiva poderia ocorrer por mar, só que isso seria caríssimo. E aí a questão Venezuela sozinha tem como bancar isso? A avaliação de militares é que não. Daí a preocupação de que essa tensão entre Venezuela e Guiana se torne ali um conflito que possa atrair, que seja internacionalizado e colocando outros atores nessa questão. Elisa. Pois é, e essa semana, se eu não estiver enganada, professor, nós tivemos exercícios militares dos Estados Unidos no território da Guiana. Por favor, me corrija se eu tiver dito algum aspecto aqui errado. E o que significa isso, né? Como assim, os Estados Unidos fazendo um exercício militar, isso é habitual ou a gente tem que também interpretar de maneira diferente? Com certeza não é habitual e não é coincidência, né? Os Estados Unidos estão colocando aí a Força Aérea já entrando em espaço aéreo da Guiana, justamente para dar uma demonstração do que a Venezuela poderia enfrentar, né, caso faça essa invasão. Eu acho que é importante, justamente como a colega estava mencionando, né, é importante ver que a invasão não é simples. E eu diria também que não é muito útil. Por quê? Porque é preciso ver o que é o Essequibo. O Essequibo é um território do tamanho do Ceará, quase sem população, 125 mil pessoas em pouquíssimas cidades. E não há muito o que bombardear, o que invadir ali, né? Porque quando você pensa em invasão, a Rússia invade a Ucrânia, o Israel busca o Hamas, né, invade ali o território da faixa de Gaza, buscando o quê? Buscando atingir infraestruturas críticas, pontes, instalações militares, instalações de energia elétrica, de produção de energia elétrica, etc, etc. Então, o que é que tem para bombardear no Essequibo, a não ser árvores, né? Então, a grande questão o que a Venezuela quer efetivamente? A Venezuela quer anexar uma região para ter a capacidade de exploração petroleira que a Guiana já está fazendo, inclusive, né, como eu mencionei, com a ExxonMobil americana, né? Mas a Venezuela tem a Chevron, a PDVSA é aliada, né, tem parcerias com a Chevron. Então, acho que dos aspectos que o Maduro assinou, na série de decretos que ele assinou anteontem, um ponto importante foi justamente ele dizer que vai emitir certificações, autorizações para a exploração na Guiana. Se ele conseguir montar um consórcio com a PDVSA Guiana Essequibo, que ele acabou de criar para esse fim, de explorar petróleo na Guiana, a Guiana não tem condições de defender esse imenso território sozinha.
e ele começa ali perto da faixa de fronteira a explorar petróleo com outras empresas aliadas, inclusive a possibilidade da própria Chevron, né, de forma escondida, aí ele poderia começar a explorar também aquela região. Acho que essa é a desculpa que o Maduro quer colocar. Começar a explorar petróleo naquela região seria uma mini invasão, mas de pontos muito específicos onde há recursos petroleiros.